Olá, sou o professor Márcio Miguel e hoje vamos falar da economia na Primeira República. Bem, pessoal, o nosso primeiro tema relacionado à economia é retratar a crise econômica que ficou conhecida como encilhamento, que tinha como objetivo industrialização do Brasil. Nós sabemos que o Deodoro da Fonseca nomeou como ministro da Fazenda o jurista Rui Barbosa, interessado em promover o desenvolvimento industrial do Brasil. O ministro concedeu aos bancos privados o direito de emitir moeda. Esse direito normalmente é restrito ao Banco Central de cada país. Devido a essa permissão, diversas pessoas foram pedir empréstimos aos bancos, alegando interesse em abrir empresas, mas, na verdade, pretendiam apenas ter acesso fácil ao dinheiro. O fato é que, em pouco tempo, a situação tornou-se insustentável. Com mais dinheiro em circulação, houve um aumento excessivo nos preços das mercadorias e começaram a ocorrer falências de empresas, ocasionando desemprego e levando o país a uma crise econômica. Então, de um modo bem resumido, podemos falar que a aplicação do plano econômico foi permitir aos bancos a ideia de emitir moeda e, nesse caso, fazer empréstimos às pessoas para abrir empresas. E, como consequência desse processo, podemos aí listar 3 pontos: o aumento da inflação, a especulação financeira e a crise econômica. Nesse caso, temos aqui também que chamar a atenção sobre o nome. Pessoal, encilhamento é o termo que resulta de um ditado na época que dizia: cavalo encilhado, arreado, equipado, não passa duas vezes. Hoje, seria algo como: grandes oportunidades não batem duas vezes na porta. Portanto, a expressão era uma crítica à política econômica do governo e às pessoas que tentaram enriquecer de maneira fácil. Em razão da crise, muitos parlamentares passaram a criticar o presidente e a lançar leis restringindo seu poder. As divergências entre os poderes executivo e legislativo chegaram a tal ponto que Deodoro decidiu, em novembro de 1891, fechar o Congresso Nacional e decretar estado de sítio. As reações contra o presidente, no entanto, foram tão intensas que ele renunciou no mesmo mês. Pois então, essa seria então o início de nós falarmos aí da situação relacionada à economia. Outro ponto importante é a gente abordar o aspecto do café. O café foi o principal produto do Brasil entre 1820 e 1930 e o maior ponto de desenvolvimento do café foi no Oeste Paulista, na famosa Terra Roxa. Isso veio acompanhada também de grandes investimentos nas estradas, ferrovias e portos, tendo a Inglaterra como a principal parceira de realizar empréstimos para a ampliação desse serviço. Como você pode observar nesse mapa, você tem o Oeste Paulista até 1850, ficando ali sobre Taubaté, Paulista, Resende, e depois disso começa um processo de expansão, saindo do Vale do Paraíba, pegando ali zonas mineiras, regiões de Campinas, centro-oeste paulista, norte do Paraná e o sudeste do Mato Grosso do Sul. Então, você percebe que a expansão do café foi muito forte. E isso vai gerar um grande problema para a gente, porque no início do século XX houve uma superprodução do café, o que ocasionou uma crise econômica no Brasil. Com grande quantidade do produto à venda, o preço do café caiu tanto no mercado nacional como no internacional. A queda dos preços reduziu a margem de lucro dos cafeicultores que, alarmados com a situação, exigiram dos governantes a adoção de algumas medidas para proteger seus interesses. É assim que, em 1906, cafeicultores e os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se concentraram na cidade de Taubaté, no interior paulista, onde firmaram um acordo que foi conhecido como Convênio de Taubaté. Olha, o que esse acordo tem? Basicamente, o governo se compromete em 3 coisas: comprar o excedente de produção de café, caso não tenha dinheiro, fará empréstimos internacionais e também vai dar início a uma política de desestímulo ao plantio de novas áreas. Então,
como vocês podem ver, essa foi a maneira encontrada para comprar o excedente de café e impedir a queda de seu preço nos mercados interno e externo. Nesse caso, os governos armazenariam o produto e o revenderiam ao exterior nos períodos de baixa produção, mantendo, desse modo, sempre valorizado. De fato, os primeiros resultados dessa política de valorização foram sentidos em 1909, quando os preços do café voltaram a subir no mercado internacional.